Aí mais uma live do Método Mapas, mais um Mapascast, momento para a gente discutir obesidade. O que é isso, o que nós estamos vivendo a respeito disso, quais são os cuidados que de verdade a gente tem sobre esse assunto, o que a gente entende sobre esse componente obesidade, ou seja, é algo de extrema importância. A obesidade vem assolando uma pandemia universal, tá? Todo mundo sofrendo com isso, todos os países do mundo, e o Brasil, assim como seus co-irmãos que existem aí em países em desenvolvimento, países com menos provimento intelectual, menos provimento cultural, são países que parece que mais sofrem com isso. Mas o problema da obesidade não é um problema exclusivo de países em desenvolvimento. Os países desenvolvidos também sofrem muito com isso. Então o assunto de hoje é dizer para a gente o que é isso, o que é obesidade sobre um olhar mais sistêmico. Essa palavra, um olhar sistêmico da obesidade. A gente está olhando para a obesidade por um lado só, achando que exercício resolve, achando que por vezes uma boa dieta resolve. Eu diria que esses dois são os dois mais importantes ajustes, mas eles sozinhos são frágeis e não sustentam a longo prazo. Então a discussão de hoje é essa. O que é a obesidade? Então, entender o que é obesidade é algo fundamental, porque não se entendeu. Porque se tivesse entendido, vamos logo apresentando as armas. Se nós, profissionais da saúde, já tivéssemos entendido de verdade o que é obesidade, esse problema estaria resolvido. E levante a mão aí quem é o profissional da área da saúde que se diz: eu sou muito capaz e já resolvi diversos os problemas relacionados à obesidade. Eu já, de 100 pessoas que me procurou, quantas pessoas que já me procuraram, destas pessoas todas eu tenho uma taxa de sucesso de acima de 70%. Se posiciona quem tem essa taxa de sucesso acima de 70% num protocolo, num programa de emagrecimento. Percebe como é difícil? Ninguém vai conseguir se posicionar e dizer: eu tenho essa taxa de sucesso. Porque a obesidade está se tratando de uma forma unilateral, de um jeito que parece que por este caminho está tudo resolvido. E não é tão simples assim. Falar sobre obesidade é algo fundamental, mas a pessoa que está no corpo obeso não quer ouvir, ele não quer ver o problema, por vezes fica maquiando o problema dizendo: não, estou tudo bem, eu me sinto bem assim, eu me aceito. Entre você se sentir bem, que você diz que se sente bem, e de verdade você está bem, tem uma distância enorme. Porque para a saúde, para a ciência da saúde, a obesidade já é uma doença que vai agravar diversas outras circunstâncias. E a gente vai tratar esse assunto aqui hoje com devidos cuidados do que já se sabe, mas principalmente mergulhando em assuntos que são obscuros. Nós somos completamente míopes, temos uma névoa na nossa frente, a gente não vê, não enxerga o que está por trás. E por que a gente precisa olhar para isso com muito cuidado? Porque senão nós não vamos resolver esse problema da obesidade. Vamos começar falando então o que é obesidade. Obesidade é a quantidade de gordura corporal acima dos níveis da normalidade. Uau, que conceito lindo! Para que serve isso? Só para você classificar quem é menos ou mais obeso. Pô, que bacana isso. Ajuda? Ajuda, mas não é esse o caminho para a solução, tá bom? E como é que mede a obesidade? Cara, você não tem um espelho? Pode ser o espelho, pode ser a cinta da calça, pode ser a balança, pode ser uma fita métrica, e aí tem uns instrumentos mais sofisticados para medir isso, né? Você tem exames super sofisticados. A gente tem o DEXA, né, que é a densitometria corporal, essa ajudaria, que a gente diz que é o padrão ouro. Tem pesagem hidrostática, tem dobras cutâneas, aquele equipamento que faz a dobra cutânea. A gente tem diversos mecanismos para medir. Tem a bioimpedância, eu particularmente uso a bioimpedância tetrapolar, que é ultramoderna, uso também compasso de dobras cutâneas, uso também outras referências de medidas que podem me ajudar a sinalizar isso. Mas eu uso muito mais para entender como é que eu estou e o que está acontecendo ao longo do tempo da intervenção que eu estou provocando, o que está acontecendo, se a gente está conseguindo ter resultados bacanas. Mas dizer: porque eu avaliei a obesidade, agora meu problema está resolvido. Não. Você avaliou, você classificou o seu problema, só isso.
Tudo bem? Agora, o que a obesidade causa na nossa saúde? Essa pergunta é melhor de responder, porque depois eu vou responder o que causa a obesidade. Então eu estou dizendo o problema de trás para frente. Como que eu classifico um obeso? Índice de gordura acima da normalidade. Como é que eu meço isso? Tem alguns instrumentos. O que causa a obesidade na minha saúde? Pressão alta, diabetes, colesterol ou triglicéridos aumentado, risco de câncer, tá? Vários cânceres, vou dizer um aqui, tá? Que tá comum, agora parece que virou moda, câncer de reto, né? Câncer no trecho final do meu intestino, câncer de reto. Para cada 1 centímetro que aumenta de circunferência abdominal, parece que aumenta 4% a chance de você ter câncer nessa região. Interessante, né? Então, obesidade causando mais problemas. A obesidade já é um grande problema. Só que o quadro que a obesidade gera no corpo, um quadro sistêmico de agravamento de uma inflamação subclínica que a gente fala, esse agravamento desse problema aumenta o risco de câncer, doenças do coração, pressão alta, diabetes, colesterol alterado, problemas relacionados ao trato reprodutor feminino. Então tem a SOP, que é a síndrome do ovário policístico, que tem muito a ver com uma outra coisa que tem a ver com resistência à insulina, que também tem a ver com diabetes, que também tem a ver com Alzheimer à frente, que também tem a ver com doenças neurológicas. Cara, olha o cenário que a obesidade causa. E as pessoas estão assim, não estou sentindo nada, mas é porque quando começar a sentir já está num nível acelerado do problema. Encare a obesidade como de fato um distúrbio de saúde, um desequilíbrio, uma doença de fato. Ela é o sinal que você consegue enxergar e falar, nossa, já está ficando grave o meu problema, porque ele vai evoluir para problemas maiores, e esses problemas maiores vão te levar a algo muito ruim, e muito ruim para não dizer óbito. Não, já disse. Não tem como a gente reverter esse tipo de doença que eu falei, todas essas doenças sistêmicas, doenças metabólicas, doenças oncológicas, todos esses tipos de doenças vão matar a pessoa. Não, mas já tem medicação para você controlar o problema. Essa semana eu fui fazer um passeio com a família, uma historinha aqui. E aí, na estrada, na rodovia que eu estava, uma placa bem grande, mas bem grande mesmo, que dava para ler da rodovia. Linda placa, maravilhosa, de uma empresa farmacêutica. A sua vida é o nosso motivo. A sua saúde é o nosso motivo. Alguma coisa assim a frase. Eu li aquela frase, olhei para a empresa, falei, não, essa frase está errada. O motivo deles é a sua doença. Para analisar. O motivo deles não é a sua saúde. O motivo da indústria farmacêutica existir é a sua doença. Você estando doente, você mantém a indústria farmacêutica. Você estando de verdade saudável, você não vai comprar remédio, não vai usar remédio. Não, mas você está exagerando. Existem as doenças que precisam ser tratadas aqui ou acolá, preciso tomar meu remédio todo dia. Cara, existe. Cabe no meio dos dedos. Todo o resto é você que causou. São seus hábitos que causaram esses problemas. E um dos primeiros hábitos causadores, uma das primeiras consequências observadas desses maus hábitos é a obesidade. Estar ganhando peso, estar engordando, está aumentando a medida da barriga. A medida da barriga está aumentando, se alerta. Isso é um problema gravíssimo já, que já está em evolução. Entendido que esse grau de obesidade já é um grande problema e causa todos esses danos, a pergunta é por que a pessoa ou como que a pessoa engorda? Então eu disse o que é obesidade, eu disse o que ela causa, agora nós vamos dizer, travou aí, Rodriguinho? Agora nós vamos dizer como é que a obesidade se constitui, como é que se constitui a obesidade. Está travado? Vamos seguir aqui, vamos ver se dá para seguir. Para mim aqui está tudo normal. Travou, Rodrigo? Bom, vamos seguir. Vamos seguir. Então, a obesidade ela tem uma característica de extrema preocupação relacionada a esse dano todo que ela vai causar. Esse dano todo vai evoluir para situações mais graves.
A medicação que você toma parece que está resolvendo o seu problema, mas está abafando o problema, não está resolvendo o seu problema da situação. E segurar a rédea da situação é inverter aquilo que levou você a ficar obeso. Não tem outra saída. Eu vou fazer uma dieta específica para resolver esse problema. E quando resolver, volta à dieta normal. Eu vou começar a fazer um programa de exercícios para emagrecer. E quando emagrecer, para de fazer exercício? Eu vou organizar algumas coisas na minha vida para poder emagrecer. Depois que emagrece, vai parar tudo que se organizou? É fundamental que a gente entenda que o processo do emagrecer é olhar tudo o que você fez errado até hoje e fazer correto. Vou dar um exemplo muito simples. O maior problema que nós temos na nossa alimentação hoje, o maior problema, sem sombra de dúvida, está relacionado ao açúcar. Como assim, Vlad, o açúcar? Açúcar, quando eu digo açúcar, vem na cabeça tudo que diz respeito ao açúcar refinado. Então, açúcar refinado, açúcar branco. Boa noite a todos que estão chegando, Jacira, obrigado. Grande escoteiro Juan. Pega essa conversa, hein, Juan? Jonathan, seja bem-vindo, obrigado. O açúcar refinado é um dos maiores vilões da humanidade. Eu vou te dizer que ele perde por pouco da cocaína. Pelo amor de Deus, está exagerando. Eu vou dar uma exagerada. Porque as pessoas estão olhando para os viciados nas drogas. Meu Deus, isso é um grande problema de saúde pública, as drogas. Concordo. Mas tem uma droga que entra na sua casa todo dia, e por vezes você põe ela na boca todo dia, e ela é lícita, e está matando todo mundo e ninguém está fazendo nada. O açúcar refinado é um dos maiores vilões da nossa saúde. O açúcar refinado. E aí ele tem grande quantidade no refrigerante, no sorvete, todos os doces que você come, bolo, bolacha, as bolachas recheadas, Jesus, que veneno. O que mais? Você põe aí para adoçar seu café, põe aí para adoçar seu açúcar. Boa noite, Conceição, obrigado a presença. O açúcar refinado te vicia e você não largando dele, ele é o maior vilão do século XX, século XXI. Ele está colocando a gente num lugar de saúde muito ruim. Muito ruim. Ele é gatilho para o desenvolvimento de todas as doenças. Ele é gatilho para um grande quadro de inflamação sistêmica que a gente sofre, e aí todos os órgãos ficam inflamados. Lembra que inflamação vem de chama, vem de queimar. Então imagina que você está todo inflamado por excesso de açúcar, todos os seus órgãos estão numa caldeira, fazendo uma força enorme para aguentar essa quantidade de açúcar que inflama você e está colocando você num quadro muito ruim. Açúcar. Faça isso pela sua saúde. Tira o açúcar da sua vida. Esse é um primeiro passo. Agora existe, óbvio, uma lista de alimentos processados e ultraprocessados que são horrorosos para a nossa saúde. Horrorosos, meu Deus do céu. E todos eles têm um sabor maravilhoso para você viciar pelo sabor, pelo prazer de comer. Então agora vamos entender. Um dos maiores problemas para a obesidade é a condição que a gente vive sobre os vícios alimentares. E aí os vícios tem os vícios do paladar, os vícios do afeto, minha mãe que fez, minha tia que fez, não sei lá quem fez. Os vícios culturais, eu sempre comi isso, sempre comi aquilo. Outro vício cultural, não deixe comida no prato, menino, isso é pecado. Aí todo mundo raspa o prato, mesmo sem fome, come até mais do que devia. Outro vício cultural na alimentação, só vai comer a sobremesa se comer tudo. Ele nem queria comer tudo, mas acaba comendo tudo só para comer a sobremesa, que normalmente é uma porcaria. Aí a gente tem os afetos que nós temos por conta dos nossos históricos. Quais históricos, por exemplo? Vou dar um exemplo meu, tá bom? Eu ia na padaria, comprava para os meus irmãos, para minha casa ali, uma determinada quantidade de pães e leite. Comprava. Mas eu sempre via o pão doce na vitrine, mas eu não podia comprar, não tinha como. Se eu comprasse pão doce para mim, tinha que comprar para todos os irmãos. Então eu nunca pude comprar pão doce quando eu era criança. O que eu faço hoje quando eu vou numa padaria? Qual é a primeira coisa que eu olho, antes até de comprar aquilo que eu fui comprar? Primeiro que pão com farinha de trigo
também é um outro grande vilão, a farinha de trigo por causa do glúten, altamente inflamatório do nosso intestino, altamente, nossa senhora, confusão, e ninguém quer discutir esse assunto, mas vamos lá. Então a gente tem as nossas crenças, a gente tem nossos desafios, nossos apegos de infância. Não podia comprar danoninho, não podia comprar pão doce, não podia comprar salgadinho, eu não podia comprar nada disso. Hoje que eu posso comprar, o que eu faço? Por vezes eu acabo comprando. Então é um grande desafio você realmente... Não pode. E não pode. A gente não tem coragem de falar não para o prazer de comer, para o prazer de preencher isso. Esse é um dos maiores problemas relacionados à obesidade. É isso. A gente está sendo realmente pego pela boca. Tudo que é feito com relação à indústria do alimento é para a gente viciar. Pelo paladar, pelo gosto. Então tem que tomar muito cuidado. Agora, olha que interessante. Quando que se começa a construir um ser humano obeso? Vocês têm ideia? Esse ser humano obeso se constrói já no processo gestacional da avó. Ave Maria, Vlad. Pois é. Você vai ter uma filha. Essa filha vai ter um bebê. Você define genes da sua filha, que vai ter uma criança. Aqui já começa uma linhagem. Então a gente tem que frear isso o mais rápido possível. Então você, mãe, que vai ter um bebê agora, por volta de 120 dias antes de você começar a tentativa de engravidar, faça toda uma rotina de exames e analisa você e o seu digníssimo companheiro, que irá doar os espermas para você, junto com o seu óvulo, poder ter um bebê, coisa maravilhosa. 120 dias antes tem que fazer todo um preparo, um ajuste da sua saúde. Tem que fazer, porque esse ambiente que precede o momento da concepção e por vezes a gestação, este momento acelera ações genéticas de genes específicos e adormece outros genes que poderiam ser desenvolvedores de diversas doenças. A lista é enorme. Então olha que interessante, a responsabilidade não é só da mamãe não, viu papai? O papai, estando saudável, transfere no esperma aquele ambiente genético em equilíbrio. E esse bebê, quando for gerado, está num ambiente mais ainda em equilíbrio, que é o ambiente da mamãe. Você cria ali, então, uma situação de máximo equilíbrio para esse bebê poder ser realmente concebido e, por vezes, se desenvolver nesse útero dessa mãe. Então, percebe que por volta de 100 dias antes da gestação, 120 dias antes da gestação, não, da concepção, tem que preparar o ambiente para esse bebê. E o que está se observando? Que existe uma leva de doenças relacionadas ao sistema nervoso e ao sistema endócrino das crianças que já vem no processo da concepção. Porque esse organismo de pai e organismo de mãe já estava muito comprometido, com um monte de bobagem. E aí vira uma... Cara, me dá um certo desconforto até falar disso, mas é a verdade. Você tem vários casais fazendo diversos tratamentos aí para engravidar, mas o casal mesmo não para de fumar, não para de beber, não para de comer bobagem, não faz atividade física, não dorme bem, está estressado, está ansioso e quer ter um filho para resolver o problema. Aí quando eu tiver meu filho eu paro de fumar, paro de beber, paro disso, paro... Cara, tá errado. E aí não posso ficar calado. Então o problema da obesidade hoje, ele vem de vários aspectos detalhados lá de trás. Aí é óbvio que ele não se encerra aí. Né? A obesidade não se encerra, é o problema do pai e da mãe. Não é isso que eu estou dizendo. Esse pai e essa mãe com maus hábitos, assim que o bebê nasce, tem uma cultura de maus hábitos naquela casa. E quais são as culturas de maus hábitos? Não tem horário para dormir, excesso de tela, não praticam atividade física, não se alimentam corretamente, não têm o hábito de estar presente com a natureza com frequência, pelo menos 2 vezes por semana. Pesquisa maravilhosa com os australianos, as criancinhas que tinham oportunidade de ter uma frequência com natureza de 2 a 3 vezes por semana eram mais magras. Crianças que não tinham essa frequência com natureza tinham um desenvolvimento maior da obesidade. Crianças que ficavam menos tempo na telas, mais magras. Crianças com mais tempo de tela, mais obesas. Olha que novidade que tem nisso.
E a gente não quer... a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa intervir nisso. Porque o problema da obesidade só está aumentando. 2030, mais da metade da população do planeta vai estar com sobrepeso. Por volta de 20% desse grupo todo vai estar obeso, um grau já preocupante de obesidade. E ninguém quer fazer nada. A galera continua na coxinha e Coca-Cola e está tudo bem. O que tiver aí eu como, tem problema? Depois a gente vê. Se não tiver nada para comer, pede uma comida rápida aí. Está resolvido. Para com isso. Não dá para começar a treinar hoje, não dá para fazer 20 minutos hoje. Quando que vai dar? Quando você estiver internado já com um problema grave. Cara, a gente tem que pôr a mão na consciência. A obesidade é um problema grave. A gente precisa intervir nisso. Se você está com esse problema, cara, faça por você. Se você quer ter filho então e está com esse problema, vixe Maria, tem que fazer ainda mais. Tem que fazer. Mas como é que eu faço? Pede ajuda. Procura profissional que tenha competência para te amparar nessa visão sistêmica de saúde. Porque está errado. A gente precisa mudar isso. Aí, se eu sei que a obesidade é todo esse problema, vou esticar um pouquinho, tá? Só vou esticar mais um pouquinho. Poluição, embalagens plásticas e diversos tipos de embalagens. Diversos tipos de leite, ia falar leite, né? Sim, também o leite é um problema. Diversos tipos de alimentos que são problemáticos. Os agrotóxicos que a gente tem em grande quantidade. A panela que tu usa na sua casa tem fatores contaminantes. Meu Deus, Vlad, é gigante o problema. Pois é. E aí você está tratando a sua obesidade olhando para um lado. Aí de repente, eu vou dar um exemplo, tá bom? O plástico que você tem nas embalagens que você guarda as suas comidas, ele libera uma substância bisfenol A. Tem outras, tá? Mas essa é a mais comum. Aí libera essa substância a gente chama que ela é disruptiva endócrino. O que é disruptiva endócrino? Altera funções de receptores ou de características dos seus hormônios. Aí vira uma bagunça. Aí você começa a engordar. Aí você começa, meu Deus, de onde que é o problema? Eu acho que tem que mudar a dieta. Eu acho que tem que fazer isso. Acho que tem que fazer aquilo. Aí começa a fazer um monte de coisa, mas não muda a embalagem que você está guardando a sua comida em casa. Percebe? Não estou dizendo que, meu Deus, então como é que a gente vive? A gente tem que ter essa consciência. Quais são os fatores que podem estar interferindo? Então, fatores, anota esse termo aí, fatores obesogênicos. Obesogênicos. A lista de fatores que podem proporcionar obesidade. Eu tenho que praticar exercício e me alimentar bem. Começa por aí, que já tá bom pra caramba. Mas, todas as dietas que foram analisadas, 9 das mais importantes dietas que foram analisadas, têm uma taxa de sucesso ótima no começo, uma taxa de sucesso média até 120, 180 dias, 4 a 6 meses, uma taxa de sucesso baixa após 1 ano e praticamente uma taxa de sucesso 0 depois de 5 anos. Ou seja, para com essa história de dieta. Aprende a comer direito. Não existe dieta. Quer dizer, na verdade existe. O que você faz é um tipo de dieta. Pode ser uma dieta de bem ruim, pode ser uma dieta em equilíbrio, com alimentos naturais, alimentos saudáveis. Então isso tudo é alimentação, tudo é dieta. Então organize a sua alimentação, porque você vai ter que levá-la para o resto da vida. Não é uma escolha temporal ter uma alimentação saudável, não. É uma escolha permanente. Você vai ter que ficar ela para o resto da vida. Pratique exercício, não é uma escolha temporal, é uma escolha permanente, é para o resto da vida. Micro-ondas é bicho feio. Ixi Maria, é isso aí, Jacira. Imagina micro-ondas com embalagem plástica lá dentro. Vamos esquentar aqui o feijão. Na embalagem plástica. Meu Deus do céu, tá matando todo mundo e ninguém quer ver isso. Mas vamos seguir. Ou seja, o que a gente tem hoje relacionado à obesidade são tantos os fatores. Tantos, mas muitos os fatores. E as pessoas não estão discutindo isso como deveria e com todos os cuidados. As pessoas que eu digo, a maioria dos profissionais da saúde. Alguns bons profissionais trazem luz para isso. Tá bom? E aí você pode perguntar, Vlad, beleza, então você já falou, já deixou a gente apavorado, vamos tentar resolver esse problema. Então vamos agora tentar resolver o problema. Por onde eu começo a resolver o problema da obesidade? Pelo sono. O problema da obesidade começa a ser resolvido por uma noite de sono de muita qualidade. E noite de sono de qualidade, anota aí, anota, pega papel e caneta. Regra 3, 2, 1.
Vlad, regra 3-2-1, o que é isso? 3 horas antes de dormir, desconecta dos compromissos e das preocupações. 3 horas antes. 2 horas antes de dormir, não come mais nada. 1 hora antes de dormir, desliga das telas, televisão, tela e etc. Regra 3-2-1. 3 horas antes, pare de trabalhar e ou preocupações. 2 horas antes, para de comer. 1 hora antes, a gente precisa desconectar das telas. Tá bom? Regra 3-2-1. Só isso já vai dar uma ótima qualidade para o seu sono. Um sono de qualidade permite você primeiro orquestrar os mais importantes hormônios relacionados à nossa saúde. Um deles chama melatonina. Eu preciso aprender a gerenciar esse cara. E para gerenciar esse cara, eu preciso ir dormir até às 10 horas. Porque ali eu me aproprio da melatonina como um hormônio antioxidante e de sinalização e de acomodação de todos os meus sistemas. Todos os meus sistemas são dependentes da melatonina. Não, Vlad, está exagerando. Eu gostaria de estar exagerando, mas não estou. Então, se você não regula sono, você não regula melatonina. Não regula melatonina, já perdeu. Já está tomando de goleada. Não dá para mais correr atrás no outro dia. No outro dia eu vou corrigir isso. Não dá. Tá bom? De novo, cortisol, melatonina regula cortisol. Cortisol regula hormônios sexuais e outros todos relacionados ao sistema metabólico. Se você desregula melatonina, desregula cortisol. Desregula cortisol, desregula todos os outros hormônios, principalmente os sexuais. Tá lascado. Ou seja, qualquer programa de emagrecimento tem que falar de qualidade de sono. Não tem como. Sinto muito. Não sinto nada. Não, sinto muito sim, porque tem gente que não sabe. Sinto muito. Gostaria de estar podendo ajudar mais gente sobre essa informação. Qualidade do sono é por onde começa nosso dia. Beleza? Qualidade do sono, fator 1. Segundo fator fundamental, prática regular da atividade física. Pô, não é a alimentação mais importante? Calma lá, leão. Respira. A hora que você faz o exercício libera substâncias anti-inflamatórias. Você começa a desinflamar. O seu cérebro começa a ficar mais oxigenado, fica menos inflamado o cérebro. Você fica menos irritado, aumenta seu grau de foco e atenção, melhora a memória, melhora a concentração. Por vezes, na hora de escolher a comida, você está com a cabeça em mais equilíbrio. Dormiu bem e a cabeça está em mais equilíbrio porque dormiu bem, porque fez exercício, aí eu consigo fazer uma dieta. Agora, não dá para começar a fazer uma alimentação saudável se o cara não organiza sono e não faz exercício. Eu não tenho disposição mental de enfrentar uma alimentação saudável. Não tem como. É antifisiológico, não é natural, eu não vou conseguir. Pode até tentar. Mas por que não vai dar certo? Porque as pesquisas estão mostrando a taxa de sucesso para quem faz programas de emagrecimento relacionado a dieta, programas de emagrecimento e só dieta, a taxa de sucesso é 0 depois de 24 meses. 0. Taxa de sucesso para o emagrecimento para quem vai fazer só uma dieta restritiva é 0. Não, Vlad, você está maluco. Mas não é que eu estou maluco. Porque se o cara só olha para a alimentação e não olha para os outros fatores, chega uma hora que o cérebro dele não sustenta. O sistema não sustenta. O cara começa a ter problemas com sono, ansiedade, estresse, preocupação, começa a dormir mal. Dormiu mal, pronto, é uma avalanche de consequência do sistema nervoso que você não vai conseguir gerenciar essa sua compulsividade, ou essa impulsividade, ou esse seu comportamento alimentar. Não tem como. Não dormiu bem, o cérebro já entra num lugar onde você não vai conseguir gerenciar suas atitudes. Obrigado, Rodrigo. Organiza a vida dentro dos 5 pilares do Mapas. Aí, o Rodrigo foi matador, hein, Rodrigo? Esse cara deve entender de mapas. Aí, olha que interessante. Fator 1, sono. Fator 2, prática de atividade física. Fator 3, não é alimentação. Não, o Vlad está maluco. O Vlad não colocou alimentação ainda. Porque não está funcionando. Tem que mudar a ordem de análise para que a gente resolva esse problema do emagrecer. Porque tá na ordem que a gente está olhando, comece a fazer uma boa dieta que você emagrece. De novo, pela 50ª vez. Taxa de sucesso para o emagrecimento para quem só faz dieta é 0 depois de 24 meses.
as pessoas todas vão voltar a engordar. Eu não vou dizer que é 0,0, porque é 0,2 a taxa de sucesso. Ou seja, para cada 1.000 pessoas, 2 vão conseguir se manter magro depois de 24 meses. Olha que loucura isso. Não tem como sustentar emagrecimento, não tem como, só com dieta. Esquece. Eu preciso me organizar nos 5 pilares do MAPAS, como o Rodrigo disse. Inicia pelo sono, porque o sono repara o sistema nervoso e te mantém mais concentrado para o dia seguinte. Prática de atividade física, que é um excelente anti-inflamatório, um excelente analgésico, um excelente contributivo de toda uma maquinaria funcional. E o terceiro fator é ambiente. O que é ambiente? Você mora numa casa onde todo mundo tem hábitos obesogênicos. Como assim, Vlad? Na sua casa, todo mundo come mal pra caramba, ninguém faz atividade física, vou te falar, tá tudo bagunçado, tudo na direção de hábitos obesogênicos. Como é que você vai vencer essa batalha? Tá disposto a enfrentar? Você tem que ser realmente uma cabeça muito boa para enfrentar todo um ambiente que todo dia vai ter uma comida, por vezes é muito palatável, não vou dizer gostosa, vou dizer palatável, que ao paladar ela parece ser uma delícia, mas para o seu controle da obesidade não dá. Todo dia você vai para um lugar que está todo mundo sentado assistindo série e você está tentando sair para fazer exercício. O ambiente tem que estar modulado. Você trabalha numa empresa que todo mundo está caminhando para a obesidade, e só você está tentando caminhar na direção oposta. É mais difícil. Todos os seus amigos que chamam você para qualquer evento é para sair para comer. Vamos sair para comer um negócio, não é assim os convites? Cara, como é que tu vai reverter uma situação na qual está todo mundo jogando contra o seu objetivo, a sua meta? É muito difícil. Então, sono, exercício, ambiente. Aí modula a alimentação. Por que nesta ordem? Porque eu não consigo colocar isso se esses 3 anteriores estiverem em grande desequilíbrio. Aí você tem que ser realmente muito bom e falar, eu sou bom. Isso aqui eu resolvo sozinho, não preciso de mais ninguém. Tem gente que consegue. Mas as pesquisas mostram que a taxa de sucesso é muito baixa. Tem que aceitar que a taxa de sucesso que a gente tem para o emagrecimento com os programas convencionais é 0 depois de 24 meses. 0,2, para não dizer 0. Ou seja, está errado esse caminho que a gente está seguindo. Não tem sucesso, é muito baixa a taxa de sucesso. Tem que aceitar que é assim que funciona. Olha lá, ninguém quer vir na minha casa comer só salada. Rodrigo, é só chamar aqui que eu vou. Beleza? Então fiz aqui o meu desabafo. A obesidade é o maior problema de saúde pública do planeta. É a maior pandemia que a gente poderia estar vivendo. Depois da década de 70 que inventaram as pirâmides alimentares, a pirâmide está de ponta cabeça, está errado. Tem muito carboidrato, a gente come demais carboidrato, está matando a gente. E as fontes desses carboidratos estão cada vez pior. Está lá na pirâmide alimentar os farináceos lá embaixo, né? Meu Deus, as farinhas estão matando nós. Não dá para ser desse jeito, tem que mudar isso. Tem que mudar isso, a gente precisa entender como é que muda isso. Não comece nenhum programa de emagrecimento forçando uma dieta rígida, não vai funcionar. Não vai funcionar. De novo, sono, exercício, pessoas que estão ao seu redor, você vai ter que aprender a falar não para um monte de convite, um monte de possibilidades que vão para o caminho que você não pode. Alimentação saudável. E o último aqui que eu vou colocar, que na verdade está no ambiente, natureza, cara. Quanto mais você tiver natural, se conectando ao natural, é óbvio que o seu cérebro, na hora que olhar para o artificial, que é o tipo de comida embalada, ele vai falar não. Aí ele olha para um verde ali das folhas, olha para o colorido das frutas, dos legumes. É natural que o seu cérebro busque conexão, identificação para aquilo que para ele faz mais sentido. Então, quem tem maior regularidade, maior frequência e regularidade com ambientes que têm a natureza mais íntegra, mato, barro, árvore, mar, areia, quem conecta mais vezes com isso, é natural que os hábitos dele sejam menos obesogênicos. Você está menos exposto à poluição,
mais perto da atividade física, você está no meio do mato, você deve estar caminhando, dá para fazer outra coisa. Você tem uma intenção mais direcionada para os alimentos que são mais naturais, por causa das cores, do cheiro. Então há uma conexão maior. Não sou eu que estou falando, pelo amor de Deus, eu não tenho capacidade de criar tudo isso dentro da minha cabeça. As pesquisas mostram, eu já falei, foi feita uma pesquisa maravilhosa na Austrália, de acordo com o Bruno Yamamoto, que está aqui, que é um grande pesquisador, um brother. Crianças que tinham maior frequência com a natureza eram crianças que estavam mais magras, mais eutróficas. Crianças que tinham menor frequência, menor que 2 idas à natureza por semana, eram crianças mais obesas. Tem que modular o ambiente, senão você não tolera, tá bom? O assunto da obesidade é extenso. Qual é o melhor tipo de exercício, meu irmão? É aquele que você fizer, esse é o melhor. Vlad, mas falaram que tem um treinamento que chama isso ou chama aquilo que é melhor. Existe de fato. Mas se você não está fazendo nada, cara, qualquer um que você fizer já é melhor. Beleza? Ah, e musculação emagrece mais rápido que o aeróbio, caminhar é melhor para emagrecer. Cara, você está fazendo os dois? Tá bom, faça os dois. Já soltei um post essa semana, atividade física, as duas. Característica cardiorrespiratória, o aeróbio, exercícios de força, precisa dos dois. Principalmente se você já passou de 30 primaveras. Não é mais escolha, é necessidade construir músculo e melhorar a capacidade cardiorrespiratória. Qualquer contração muscular que você faça libera uma infinidade de substâncias anti-inflamatórias. Beleza? Só vou colocar um parênteses aqui, uma pulga atrás da orelha. Excesso de exercício, principalmente quem exagera nas corridas, exagera nas atividades desse tipo, excesso pode passar a ser um problema de saúde. Porque eu vou colocar as palavras difíceis aqui para vocês falarem, nossa, esse Vlad é bom, hein? Aumenta estresse oxidativo. Lembra de radicais livres? A gente produz radicais livres, ou substâncias reativas ao oxigênio, ou reativas do oxigênio, e essas substâncias envelhecem a gente. Essas substâncias causam danos no nosso sistema. Quem faz muito exercício de característica cardiorrespiratória, os corredores, os ciclistas, esses caras que fazem exercícios por horas, por dia, esses caras aumentam a taxa do estresse oxidativo. E às vezes desenvolvem problemas graves de saúde com o discurso, mas eu sou um super atleta, como é que eu desenvolvi esse problema? Uai, você exagerou, né, amigão? Tem uma medida ali, até onde o esporte é saúde. Depois, esporte já não é saúde, tá bom? Cuidado com essa frase. Interprete ela com bastante sabedoria. Esporte até uma medida é saúde, depois não é mais saúde. Prática do exercício físico em devida medida é saúde. Passou daquela medida, vai começar a ter problema, tá bom? Bom, existe uma infinidade de discussões que a gente poderia trazer aqui, mas, em suma, aprenda a dizer não. Tem um exercício de um médico, eu acho que ele é um médico muito famoso, ele é muito competente, eu esqueci o nome dele. É um dos maiores médicos aí, catedráticos da área da obesidade. Esse cara aí tem uma taxa de sucesso muito alta no programa de emagrecimento. Aí as pessoas chegam para conversar com ele, explicam toda a situação, ele pede todos os exames, ele fala, cara, vou te passar uma técnica que é muito importante, tá? Todo mundo aqui presta atenção, olha para mim, olha bem aqui para mim, uma técnica muito importante. A técnica inicia da seguinte forma, você vai levar o queixo próximo do seu ombro direito. Beleza? Chegou no limite? Agora devagarzinho volta, vai lá para o seu ombro esquerdo. Isso. Agora fica alternando essa posição da cabeça de um lado para o outro. O que significa essa técnica? Quando alguém te oferecer pizza, quando alguém perguntar se você está com preguiça de fazer exercício, sacaram a técnica? A técnica é aprender a dizer não para aquilo que te leva para o caminho da obesidade. Essa é a grande técnica. Aprenda a dizer não para aquilo que está corrompendo a sua saúde. Para de fazer as suas vontades infantis pelo paladar. Suas vontades infantis de continuar assistindo mais um programa de televisão. Suas vontades infantis de ir dormir muito tarde porque quer tentar se divertir mais por 30 ou 40 minutos. E tudo isso está te matando. Tudo isso está te engordando. Tudo isso está trazendo um grande prejuízo para a sua saúde. E você faz que não está vendo, né? Faz que não está vendo. Cara, tu está vendo.
o estrago que está fazendo na saúde. Então para isso logo. Ó, não, diga não para tudo que vai corromper a sua saúde. Tenha coragem, tá bom? Grande beijo, forte abraço, meu muito obrigado para vocês, mais uma noite incrível. Quem não pôde ver aqui, pode ver mais tarde. Quem não pôde ver, pode ouvir o podcast lá no Mapascast e também vai estar lá no YouTube, tá bom? Método Mapas lá no YouTube. Legal? Grande beijo, forte abraço. Voltamos em 2 minutos para fazer alguns exercícios e dar uma relaxada, tá bom? Valeu, beijo, tchau, valeu!